Oi, gente, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar mais um conteúdo, né, da nossa disciplina de matemática, que é dessa vez, né, falar sobre uma das quatro operações. A primeira delas, que é a adição. Então, para iniciarmos, o que é a adição? A adição é uma das principais operações matemáticas. Ela está associada à ideia de juntar ou agrupar elementos de conjuntos. Podemos também, com base nela, definir as operações de subtração e multiplicação. Então, além disso, a operação de adição ela é bastante utilizada em nosso cotidiano. Por exemplo, quando vamos ao supermercado. Assim, é muito importante compreender o método de como realizá-la. Então, diariamente a gente está utilizando, né, a adição, seja quando a gente vai ao supermercado, seja para somar, por exemplo, um valor em dinheiro. Então, sempre a gente está utilizando. A ideia de adição está ligada ao conceito de juntar elementos de dois ou mais conjuntos. Então, por exemplo, considere o conjunto formado por círculos e o conjunto formado por triângulos. Então, aqui temos um conjunto formado por quatro círculos, né? Círculos e um aqui formado por dois triângulos. Ao somar, o que é que a gente faz? A gente vai contar quantos círculos tem e somar, né? Juntar com os triângulos e ver quantas figuras geométricas a gente tem no final. Também temos aqui dois conjuntos, né? Um conjunto aqui de R$ 5 e outro de 10. Quando juntamos, né? Somamos, nós temos aqui um único conjunto de R$ 15. Então, imagine que o nosso interesse seja determinar a quantidade total de figuras geométricas. Para isso, teremos que juntar os círculos com os triângulos. Quando realizamos esse processo, estamos somando a quantidade de círculo com a quantidade de triângulos e indicamos essa soma com o símbolo de mais. Então, acho que todos vocês devem conhecer esse símbolozinho, que é o símbolo de mais. Ao juntar estes elementos, nós obtemos um total de 6, né? E aí, quando fazemos a continha, né? 4 mais 2 é igual a 6. Temos aqui outra situação, né? Para onde a gente utiliza também, né, a adição. Por exemplo, imagine que o nosso interesse seja determinar a quantidade total de dinheiro necessário para pagar uma fruta selecionada e uma pimenta verde. Para isso, teremos que juntar os valores. Então, eu quero comprar, né, uma fruta selecionada e uma pimenta verde. Quantos reais eu preciso? Então, eu vou lá e somo esses dois valores e eu obtenho aqui, né, o resultado. R$ 3,98 mais R$ 5,89, nós temos aqui R$ 9,87. E aí a gente pensa muitas vezes, né, adição, quando tem um valor pequeno, né, que a gente soma, é fácil, né? Às vezes até mentalmente a gente consegue determinar o valor, né? Fazer a soma. Mas quando nós temos um número maior, nós temos uma forma, né, de armar essa operação e realizar a soma. Também é uma forma bem fácil, né? Então, para determinar, por exemplo, né, a soma entre 1.500 e 1.432. Então, para determinar esta soma entre os números, devemos primeiro armar a operação. Esse processo consiste em colocar um número sobre o outro, de maneira que as unidades do primeiro número fiquem sobre as unidades do segundo. Então, aqui, por exemplo, né, a gente pode ver nesse exemplo. Eu tenho aqui 1.500 e 1.432. Então, eu tenho que armar essa continha para fazer a soma. Só que no momento em que eu vou armar, né, eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, né, aqui no primeiro número 1.500, esse primeiro zero ele é a unidade. No número 1.432, a unidade é o 2. Então, eu tenho que armar de forma que as unidades elas fiquem aqui ó, como se fosse na mesma coluna. Assim como também a dezena, a centena, a unidade de milhar e assim por diante. Então, se eu mudar aqui a posição, vai alterar o valor. Então, ao armar a continha dessa forma, né, eu vou somar. Então, 0 mais 2 fica 2, 0 mais 3, 3,
5 mais 4, 9 e 1 mais 1, 2. Então, a soma desses dois valores, né, fica 2.932. Temos aqui também, né, de forma mais simplificada. Então, é essa organização que a gente deve organizar ao fazer uma soma. Outro exemplo também, né? Arme e efetue a adição entre os números 6.432 e 9.993. Então, somando então, né? Termo a termos temos, né? Então, novamente, né? Fazer aquela armação. Digamos que se o número aqui, o segundo número aqui fosse menor, né? Por exemplo, esse 9 que ele não existisse, a conta teria que ficar nesse mesmo formato, né? O 2 aqui, o 3 aqui embaixo do 2, o 9 embaixo do 3, o segundo 9, né, embaixo do 4. Então, tem que sempre seguir essa mesma organização. Então, ao somar esses dois valores, né, 2 e 3, 5, 9 e 3, 12. Então, a gente coloca o 2 e o 1 vai aqui para a próxima soma. Então, 9 com 4, 13, com mais 1, fica 14, colocamos o 4, né, e levamos o 1 novamente aqui para a próxima soma. 9 e 6, 15, com 1, 16, então fica 16.425. Então, a operação, né, de adição, ela é bem simples. E aqui a gente trouxe esses exemplos, né, apenas de dois conjuntos, né? Um conjunto aqui de 6.432 e outro conjunto de 9.993. Mas se eu tivesse aqui outro conjunto, né, ia novamente colocar ele aqui, né, e íamos somar. Continuamos aqui, né, com mais exemplos. Então, na fazenda de Mário, ele possui 136 cabras, 553 ovelhas e 20 vacas. Então, quantos animais ele possui ao todo? O que a gente vai fazer? A gente vai armar a continha. Então, aqui, ó, 133 cabras, 553 ovelhas e 20 vacas. Então, podemos observar, né, que as unidades elas estão aqui, ó, todas na mesma sequência aqui, uma embaixo da outra. Dezenas também e aqui centena. Então, se eu, por exemplo, deixasse esse número 20 aqui mais para cá, já ia alterar o valor. Então, por isso tem que ficar bem organizado, né? Unidade sobre unidade, dezena sobre dezena e centena sobre centena. Então, aqui ao somar, né, obtivemos aqui o valor de 709. Então, 6 e 3, 9, 5 e 2, 7, com mais 3, 10. Colocamos o 0 e vai 1 para cima. E aí, 5 com 1, 6, com mais o 1, 7. Então, temos aqui o valor. Outro exemplo, né? Fabiana, ela quer comprar um forno que custa R$500 e um liquidificador que custa R$200. Qual o valor ela precisa para comprar? Então, é um exemplo bem prático do nosso cotidiano. Então, aqui, ó, ao somar, obtivemos aqui o valor de R$700. Então, assim, é bem simples, né? É só ter mesmo esse cuidado de armar a conta de forma correta, e aí vai somando os valores, né? Quando der um valor acima de 10, né, a gente coloca o número da unidade aqui embaixo, por exemplo, aqui, né? 5 com 2, 7, com 3, 10. Então, eu não posso colocar o 10 aqui. Eu coloco o número referente à unidade, né, que é o 0, e sobe o 1 aqui para cima, da próxima soma. Então, 5 com 1, 6, e com mais o 1, que veio da soma anterior, 7. Então, é só mesmo seguir dessa forma. E agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para ajudar cada um de vocês.